Bom dia a todos. Então, vamos dar início ao nosso Conexão Web, episódio 4, do qual nós vamos falar um pouco sobre as micobactérias tuberculose e não tuberculose. O intuito, né, o objetivo desse momento é a gente falar um pouco sobre vigilância laboratorial, né, sobre os pontos fortes, os pontos fracos, o que a gente precisa melhorar, o que está acontecendo de bacana, para a gente poder aí aprimorar e, com isso, dar um melhor atendimento à população que de nós precisa. Para esse episódio, nós convidamos a Marisa Perdigão, que é técnica responsável por esse tema dentro da CGLab, que é a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde. Convidamos também a Lúcia Dias, que é uma das responsáveis pelo programa, né, de tuberculose da Vigilância Epidemiológica do Estado, e vai fazer a fala também a Doracilde Terumi, que é a responsável técnica pelo Laboratório de Micobactérias dentro do LACEN. Então, neste momento, eu quero passar a fala para a Marisa, né? Marisa, muito obrigado pela contribuição, pela disponibilidade, né, de estar com a gente neste momento. A ideia é que vocês façam uma apresentação e aí no final a gente abre para discussão e para bater um papo mesmo, né, do que temos dúvida, de o que nós temos de sugestões para poder melhorar o trabalho. Passo para você, Marisa. Muito obrigada. Bom dia a todos, vocês me ouvem direitinho? Sim. Obrigada, eu queria começar agradecendo a Elane pelo convite, parabenizar por essa iniciativa, Conexão Lab, é muito importante para a gente dar visibilidade ao nosso trabalho de vigilância laboratorial para toda a comunidade. Vou pedir licença aqui para compartilhar com vocês minha tela. Vocês veem? Sim. Pessoal, hoje eu trouxe uma visão geral do que a gente tem de vigilância laboratorial na rede, certo? Falando especificamente de tuberculose e micobactérias. A gente sabe que tuberculose ainda é uma doença negligenciada, e eu trouxe aqui alguns números para vocês, só para a gente começar da mesma base, né? Em 2023, a TB voltou a ser a principal causa de morte por um único agente infeccioso no mundo, superando a Covid, o que é muito grave. A Covid foi uma pandemia, então tiveram muitos casos de morte, e a TB é uma doença de muitos anos e ainda continua sendo uma das principais agentes infecciosos que mata, né? 10,8 milhões de casos de tuberculose no mundo e 1,25 milhões de mortes globais. E no Brasil, uma pessoa morre de tuberculose a cada 20 minutos. Então, o que o Ministério da Saúde está fazendo, né, em relação a isso? A gente tem aqui na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, subordinada ao Ministério da Saúde, né? A gente tem duas coordenações paralelas que trabalham especificamente com a tuberculose, não só, né, mas também, que a gente está falando mais dessa parte de vigilância. A gente tem a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, que é a que eu estou inserida. Ela fica, vocês conseguem ver aqui, se eu mexer com o mouse? Fica subordinado diretamente à Secretaria de Vigilância em Saúde, e nós temos também o Departamento de HIV/AIDS e Tuberculose e outras hepatites, que é onde está a CGTM, que é a Coordenação Geral de Vigilância de Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias. E tanto a CGLab quanto a CGTM fazem esse papel nesse monitoramento nacional, né, da tuberculose. Então, o que é a coordenação, para muitos que não conhecem, né? Eu sei que todo mundo do LACEN já sabe, mas aqui a gente tem um público variado, então é importante explicar, né? O que é a CGLab. A gente é uma coordenação responsável por coordenar, normalizar e supervisionar a rede de laboratórios. E a gente é regido pela portaria 2031, de 2004, que fala do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. A competência não é exclusiva da CGLab, tem áreas, matérias específicas que são de competência da Anvisa, enfim, é um trabalho em conjunto, né? E qual é as nossas atividades? A gente vai monitorar a rede, identificar e avaliar as recomendações e metodologias,
vai elaborar normas técnicas, operacionais, capacita a rede, né, visitas técnicas. Recentemente a gente teve no Mato Grosso. A gente faz aquisição centralizada da maioria dos insumos de distribuição na rede, transporte de amostra e também a gestão do sistema de informação laboratorial, que no nosso caso é o GAL. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, né? A gente vai desde os laboratórios municipais, laboratórios de fronteira, laboratórios centrais, os LACENs, laboratório de referência regional e os laboratórios de referência nacional. Aqui é só para a gente ter uma ideia de dentro da CGLab, não é só os agravos, né? Nós temos vários departamentos, tanto de resposta à emergência, quanto assuntos de fronteira. Nesse núcleo de apoio à gestão, a gente tem todo o pessoal do jurídico que presta serviço jurídico mesmo, né? De gestão financeira, de aquisição, de projetos e tudo. E nesse último aqui, a gente fala especificamente da vigilância laboratorial, que aí nós vamos ter as áreas clínicas e nós somos responsáveis por monitorar laboratorialmente todos esses agravos, né? A gente vê que micobactéria é um inteiro, que é onde está a hanseníase, tuberculose e as MNTs. E como é que está configurada a nossa rede de laboratórios atualmente, certo? Saiu um edital em 2019, que era exatamente para poder habilitar os laboratórios que tivessem interesse. E teve todo um processo, teve esse edital que norteou, e aí, então, a gente conseguiu habilitar 4 laboratórios de referência e um laboratório de referência nacional, que saiu nessa portaria 54 de 2019. Essa aqui que fica melhor para vocês. O laboratório de referência nacional é o Centro de Referência Professor Hélio Fraga na Fiocruz, ele fica no Rio de Janeiro. E nós temos 4 laboratórios de referência regional, que seria o INE da Fiocruz, que ele fica responsável por essa parte dos laboratórios do Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. O laboratório regional do LACEN Amazonas, que ele fica com essa parte da região norte. No LACEN Espírito Santo, que ele fica com essa parte do sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. E também o laboratório de referência do DF, que é a da competência de vocês, que fica Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Maranhão. Então, quais são os nossos compromissos enquanto laboratório, né? A gente quer oferecer, possibilitar o acesso universal ao diagnóstico de qualidade e tratamento centrado no paciente, diagnosticar oportunamente todos os casos de TB, apoiar o desenvolvimento de ferramentas eficazes. Então, tanto que a gente já tem na rede, quanto projetos a gente sempre está acompanhando, para poder disponibilizar à população o que tiver de melhor e o que tiver dentro do nosso alcance, né? E fortalecer a vigilância laboratorial da TB. Então, dentro do fluxo do diagnóstico laboratorial, a gente sabe que o laboratório em si faz parte de uma cadeia maior. Então, vai desde a coleta da amostra, lá na unidade básica de saúde. Então, como é que essa amostra está sendo coletada? Os profissionais de saúde estão sendo capacitados? Está tendo essa conversa com o laboratório? Porque tudo isso influencia, né, no diagnóstico. Então, a gente sabe que vai desde a coleta de amostra para o diagnóstico inicial, que é com um teste rápido molecular de tuberculose e baciloscopia. A gente sabe que muitas vezes isso era para estar de ofício, né, nos laboratórios na ponta, mas acaba nem todo mundo conseguindo. E aí o LACEN acaba se sobrecarregando também com essa função do diagnóstico inicial. E o LACEN mesmo de competência era para ficar com as culturas e testes de sensibilidade, né? Não só exclusivamente os de primeira linha e os de segunda linha. E apoiando os LACENs, nós temos os laboratórios de referência regional, que aí eles podem prestar esse apoio tecnológico, né, de toda essa parte para os LACENs. E aí eles executam outras metodologias, porque na TV, diferente de outros agravos, a gente não tem uma metodologia específica, a gente tem várias metodologias específicas, e mais na frente eu vou mostrar para vocês que acaba desencadeando, né, uma depende da outra, para a gente conseguir ter um resultado satisfatório. E não menos importante também os laboratórios de referência regional e especificamente o de referência nacional, que é responsável por essa parte de sequenciamento, que é o que a gente vai incorporar
futuramente, né, da vigilância de tuberculose e drogas resistentes, resultados discordantes, principalmente aqui para a MNT. Então, o que a gente tem disponível atualmente na rede de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde? A gente tem um teste rápido molecular, a gente tem o MGT, que engloba aqui tanto a cultura líquida quanto o teste de sensibilidade de primeira e segunda linha. A gente tem o LPA, que também é para teste de sensibilidade de primeira e segunda linha. A gente tem o IGRA, que é para pessoas com TB latente, e tem o LF-LAN, que não está dentro do LACEN, né? Ele está à beira-leito, mas também é de aquisição centralizada pelo Ministério. Então, por que é importante, né? Quando a gente faz essa previsão nacional de compra de insumos para o laboratório, tudo isso precisa ser respaldado. E a gente só consegue visualizar isso através de números, né, de dados. Então, por mais que o laboratório esteja fazendo, por mais que tenha muitos casos, a gente só consegue ver se aquilo é registrado. De maneira geral, a gente só tem acesso ao que está registrado, né? E nessa parte de laboratórios, o nosso sistema é o GAL, né, que é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial. A gente sabe que o GAL tem eles têm muitas funcionalidades, eles também têm muita barreira, ele não está tão atualizado, mas é o que a gente tem que trabalhar com ele. A gente está tentando fazer um projeto para otimizá-lo. E atualmente o que a gente tem? A gente tem 14 máscaras ativas para TB, com diversas metodologias, e para MNT a gente tem 17 máscaras. Então, os resultados ficam dentro dessas máscaras, mas a nossa intenção é padronizar, para a gente conseguir otimizar essa puxada dos dados, para a gente conseguir otimizar as análises, né, no geral. Por que é importante a gente avaliar esses dados, principalmente do GAL? Porque ele vai permitir a gente fazer a vigilância laboratorial. Então, vocês, LACEN, como cabeça de rede do Estado, vocês vão conseguir visualizar o que está acontecendo dentro do Estado, quais são os municípios que vocês precisam dar um maior suporte, o que está acontecendo, se é no processo de envio de amostras, se é com alguma metodologia. A gente, como CGLab, consegue prestar apoio aos LACENs e aos demais laboratórios e assim vai subsidiando as políticas públicas, né? A gente consegue embasar, mostrar o crescimento da rede, mostrar, olha, a gente precisa aumentar os insumos, a aquisição de insumos, porque está aumentando o número de casos e o LACEN está com um parque tecnológico adequado, então isso tudo embasa as decisões, né, de saúde pública. E aí, não só isso, mas também a gente consegue monitorar as emergências. Então, pelo resultado, está aumentando os casos de infecção de MNT num local específico, numa localidade específica. Então, isso já levanta um alerta. Então, a gente, em parceria com a Vigilância Epidemiológica, o Programa Estadual, o Programa Nacional de Tuberculose, a gente consegue fazer esse mapeamento. Isso gera alertas e gera informações em dashboards. Então, aqui só trazendo para vocês, isso aqui é em relação ao GAL, porque muita gente fala, a gente tem milhões de agravos dentro do próprio laboratório. A gente sabe que tuberculose não é exclusivo, mas aí quando a gente puxa no GAL, tá aqui tuberculose como primeiro lugar. Olha a quantidade de exames realizados. Então, a gente viu pelos números, né, que eu mostrei no início, tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública, e isso se reflete nos dados, né? E aqui eu trouxe um pouco dos dados nacional para vocês, para a gente ter um panorama geral. Esse aqui é o percentual de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. Atualmente, a gente tem essa aquisição centralizada, os LACENs são capacitados, laboratórios regionais, municipais, todos têm um grande parque tecnológico, mas a gente sabe que isso nem sempre chega na população, né? A população não chega até o laboratório, e é isso que a gente tem que romper essa fronteira, né? A gente sabe que era para ter 100%, é a meta, né, da tuberculose, de ter confirmação laboratorial em 100% dos casos. A gente sabe que isso é quase impossível, mas pelo menos está próximo. Então, quando a gente vê aqui a média nacional, esse aqui foi de 2024, né, do ano passado, que são os dados fechados e consolidados. A gente tem uma média no Brasil de 73,3% dos casos, sendo que o Mato Grosso a gente vê que está na lanterna, só 54,5% dos casos novos que tem confirmação laboratorial. E a gente aqui, né, não é
para acusar, dizer, você não está fazendo, muito pelo contrário, a gente sabe o trabalho que o LACEN desenvolve, o parque tecnológico dele é excelente, a gestão é excelente, a assistência, o programa estadual, isso tudo é um trabalho em conjunto, né? A gente saber onde é que a gente pode conscientizar a população, mostrar o que a gente está fazendo, e eu acho que é muito importante ações como essa, né, da conexão, porque você consegue mostrar o que a gente está fazendo. Olha, nós temos isso, e chamar mesmo essa conversa e de sentar e olha o que a gente pode fazer, tanto interministerialmente, como a gente vai ver mais na frente, como tem os programas interministerial, quanto dentro do Estado, programa, LACEN, assistência, né, que a assistência também é muito importante participar desse diálogo. Quando a gente fala do TRM-TV, especificamente, né, ele foi incorporado no SUS em 2013 e a distribuição centralizada começou em 2014. Vantagem, porque ele é extremamente rápido, alta sensibilidade e ele já detecta resistência à rifampicina. Em 2014, iniciou com 160 equipamentos na rede, em 125 laboratórios em 92 municípios. Em 2024, a gente fez 10 anos, né, da rede de teste rápido molecular. Hoje em dia, a gente já conta com 328 equipamentos, 260 laboratórios e 165 municípios. Nossa intenção realmente é ampliar ainda mais. E quando a gente traz isso para alguns dados, o percentual de casos novos de tuberculose que são diagnosticados por TRM em 2024, a média é 53,6, ou seja, é quase metade, né? Quando a gente vê o Mato Grosso, ele está aqui em 29,6. Está bem abaixo da média nacional. E por quê, né? Se tem um parque tecnológico, não está chegando a amostra, é isso que a gente tem que buscar fazer essa vigilância, porque a gente sabe que o Mato Grosso tem muitos casos de tuberculose, né? Então, isso não está sendo refletido no laboratório. Quando a gente fala de cultura líquida e teste de sensibilidade, né, o MGIT, ele foi incorporado no SUS em 2020, a distribuição centralizada começou em 2022, e qual é a vantagem? Diagnóstico mais rápido, em comparação com o teste sólido, cultura em meio sólido, né, que é 60 dias. Esse passa a ser 45 dias, né, e ele é mais sensível. Então, em 2022, a gente tinha 15 LACENs e em 2024 ele já está descentralizado em 5 estados e 3 em aquisição de novos equipamentos, ou seja, ainda vai aumentar mais e está presente em 22 LACENs. Quando a gente traz isso para os dados, né, parecido com o do TRM, né, o percentual de realizada de casos novos de tuberculose pulmonar. Só que em 2023, 42,4%. Aqui o Mato Grosso está 25,2%, está um pouco próximo da média nacional. E aqui eu quero chamar a atenção para a autonomia do laboratório, né? É muito importante a gente ter esse trabalho de conscientização da assistência, os médicos saberem fazer a requisição, pedir os exames, saber interpretar, mas a gente também, como laboratório, a gente tem autonomia para dar continuidade e oferecer o diagnóstico correto para o paciente. Então, a gente vê aqui em 2022, foram 71.861 casos novos de tuberculose com realização de cultura, apenas 33,4%. Ou seja, por que só chegou 33,4% a realizar cultura? E desses que realizaram cultura, apenas 74 foram positivos, e desses 74 que realizaram teste de sensibilidade, 52,5%. Ou seja, a gente vê aqui a perda do segmento laboratorial. Isso aqui não é específico do Mato Grosso, né? Isso aqui é o Brasil inteiro. É uma realidade de quase todos os locais, que é essa perda do segmento. Ou seja, dos 71.861 casos que tiveram em 2022, apenas 13% conseguiram chegar até a etapa final, que é o teste de sensibilidade, para saber se vai ser resistente ou sensível.
Então, isso é muito preocupante, né? Porque por que que não está acontecendo, né? Isso aí fica a nossa reflexão de como é que a gente pode fazer para aumentar esses números, né? E quando a gente fala aquilo era em relação a casos novos. Quando a gente fala em casos de retratamento, que é ainda mais grave, né? Que vai descobrindo uma falha terapêutica, apenas 18% estão fazendo teste de sensibilidade. Então, em relação a esses dados, né, que são gerados no GAL, eu trouxe para vocês aqui, só para vocês terem ideia, a gente monitora muitos outros números, né, muitos outros dados, mas aqui em relação à baciloscopia, tempo de liberação. A gente tem uma série histórica que vai de 2020 a 2024, e aí a gente vê que teve realmente uma redução do tempo de liberação de uma baciloscopia, que a gente sabe que é uma metodologia de fácil desenvolvimento e execução, e aí a gente vê que o tempo oportuno seria com menos de 3 dias, e apenas 63,92% estão sendo liberados em menos de 3 dias. A gente ainda vê uma grande parcela, 36,8%, sendo liberado em mais de 3 dias. Né? Então, por quê? O que está acontecendo? E a gente sabe que isso aqui é responsabilidade dos laboratórios da ponta, né? Eles estão tendo alguma dificuldade, acesso no GAL, problema com RH. Então, isso tudo geram alertas para a gente saber onde é que a gente pode melhorar. Em relação à cultura também, o tempo de liberação, aqui já é um pouco diferente, porque ele engloba a cultura no geral, tanto em meio líquido quanto em meio sólido. Então, a gente considera aceitável o verdinho e o amarelo, também nessa série histórica que vai de 2020 a 2024. Mas se você for ver que o que são liberados em mais de 61 dias é 30%. Então, já é uma metodologia que demora, né? Que necessita de tempo para ter um resultado. E aí você fica vendo 30,81% ainda estão sendo liberados em mais de 2 meses, né? Qual é a justificativa para isso? E aí a gente tem que pensar que aquilo não é só uma amostra, né? Um paciente que está do outro lado, é uma vida que está do outro lado, que depende também do nosso trabalho enquanto laboratório, para conseguir ter o diagnóstico correto e fazer o seu tratamento. Aqui trazendo para vocês também o do IGRA, né, que é o teste de liberação de interferon gama, que é para tuberculose latente. Ele foi incorporado no SUS em novembro de 2020, ampliou o público-alvo em dezembro de 2022 e teve a sua distribuição centralizada também em dezembro de 2022. E aí houveram muitos problemas em relação a tubo de heparina, né, que é necessário, e aí em 2023 a gente conseguiu incorporar também. Então, trazendo o número, em 2022 a gente tinha 15 estados com IGRA e 30 laboratórios. E em 2024 já aumentou para 26 estados e 61 laboratórios. A gente quer ampliar cada vez mais essa rede e trazer esse diagnóstico para a população, né? Só que lembrando que a indicação, né, o público-alvo, isso aqui é muito importante. Ele é para pessoas convivendo com HIV e AIDS com contagem de linfócitos menor que 350, crianças menores de 2 anos e maiores de 10 anos de idade, se tiver TB ativo, pessoas candidatas a transplante de célula, tronco ou órgãos sólidos, e pessoas em uso que farão uso de imunobiológicos, né, ou imunossupressor. Por que eu estou chamando a atenção para esse público-alvo? Porque foram feitos estudos e a gente sabe que para TB latente tem a prova tuberculínica, né, e temos o IGRA. E muita gente acha que eles são intercambiáveis, eu posso usar um e na ausência de um usar outro. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas apenas para esse público-alvo. Por quê? Porque foram feitos testes, e aí a gente tem vários estudos embasando isso. A sensibilidade do IGRA para pessoas em outros públicos não é adequada. Então, toda vida que uma metodologia vai entrar, vai ser incorporada, né, no Sistema Único de Saúde, ela passa por uma avaliação da Conitec, e aí ele faz todo um estudo farmacoeconômico para saber se isso economicamente vale a pena para o país e também para que público aquilo ali vale a pena. E aí, quando foi feito o estudo, viram que era somente para esse público-alvo. Então, pessoas que não fazem parte desse público-alvo têm que fazer a prova tuberculínica, né? E aí, isso aí a gente tem que conscientizar os demais, porque eles acham que não, se vai fazer PPD, né, eu prefiro fazer o IGRA, que é no sangue, é mais cômodo, mas não é assim. O IGRA ele é muito bom, mas para o público-alvo dele. E quais são as nossas perspectivas para a rede de laboratório, né? Vai desde o diagnóstico inicial,
para ampliar esse diagnóstico, a produção por equipamento, teste de sensibilidade, avaliar novas metodologias, expandir as provas moleculares para as pessoas convivendo com HIV e AIDS, ampliar o uso do LF-LAN, né, que é beira-leito, otimizar esse diagnóstico, e também o sequenciamento genômico, né? A gente pretende fazer a vigilância genômica da tuberculose, que já está tão difundida para os outros agravos, e a gente trazer isso também para os laboratórios de saúde pública para a tuberculose. Aqui só para trazer para vocês o Plano Brasil Livre de tuberculose, né? Que ele foi, em 2023, o Ministério da Saúde anunciou que pretende alcançar essas metas. Inicialmente era até 2035 e foi antecipado para 2030. É uma meta bem ousada, né? E que seria o quê? Vamos acabar com a tuberculose no Brasil? Não. O que a gente vai fazer é deixar de ser um problema de saúde pública. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem em relação a isso, por exemplo, é o caso da Covid, né? Covid, antigamente, você tinha medo de pegar, ficava com aquele receio por causa da pandemia, muitas pessoas morrendo, e hoje em dia, nós, né, convivemos com pessoas, pega Covid, é como se fosse uma gripe e fica tudo bem. Ou seja, então não seria eliminar a tuberculose, seria eliminá-la como um problema de saúde pública, né? Vão ter pessoas com tuberculose, mas aquilo não vai significar mais um problema de saúde pública, vai ser pontuais, né? Então, quais são as metas? Alcançar menos de 10 casos por 100 mil habitantes, alcançar menos de 230 mortes por tuberculose e zerar o número de famílias afetadas por custos catastróficos. E a gente está muito bem embasado nisso, no Plano do Brasil Livre de Tuberculose, porque ele foi aprovado em CIT, ou seja, foi pactuado nas 3 esferas, né? Tanto federal, estadual e municipal. E, especificamente, a parte de laboratório está contemplada em 2 pilares, né? O pilar 1, que é o diagnosticar oportunamente todas as formas de TB, e o pilar 3, que é promover a incorporação de novas tecnologias. Além do Brasil Livre de Tuberculose, mais atual, né? A gente tem o Brasil Saudável, que é um programa nacional para eliminar as doenças determinadas socialmente, que aqui engloba várias doenças, a TB está dentro delas, né? E aqui é muito importante, que eu falei anteriormente, né, que é essa pactuação interministerial. Então, é uma iniciativa de vários ministérios para conseguir trazer isso, né, para a população. Paralelamente, a gente tem um incentivo às ações de vigilância, prevenção, controle de IST, HIV, AIDS, tuberculose e hepatites virais, que foi iniciativa da coordenação parceira da gente, que foi a CGTN, que é o quê? É fornecer incentivo para programas, principalmente em relação à tuberculose, né, que a gente tem aqui. Foi feita a avaliação pela proporção de casos novos de TB por estado, por isso que é tão importante, quando eu falei no início, né, de registrar não só no CAL, mas todos os sistemas, SINAM, casos novos, relatório do teste rápido molecular, que é o monitor da rede que faz, porque isso embasa as tomadas de decisão. E aqui é um exemplo disso, né, foi feito pela proporção de casos novos de TB por estado, no ano de 2022, e através deles foram feitas essa distribuição dos recursos. Cadê o Mato Grosso? Tá aqui, ó. Recebeu 1.440.900. E isso não fica distribuído dentro do estado, né? Foi 1,4% em comparação com o resto do Brasil, né? E aí, como é que pode ser usado esse incentivo? Então, aqui a gente tem esse manual que orienta as ações sobre o incentivo. Tem também o webinário, que eu posso até disponibilizar o link para vocês, para tirar dúvida. Vocês estão me ouvindo? Para tirar dúvida. E aí, paralelamente a isso, né? Porque esse incentivo vai pelo Programa Estadual de Tuberculose, não vai para o laboratório. Mas ele pode auxiliar, porque ele não pode comprar equipamento, mas ele pode comprar serviço. E isso, em paralelo, a gente tem o PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, engloba vários eixos. E é o eixo infraestrutura social, né, que é a diretriz 3, que fala especificamente da estruturação e vigilância laboratorial de saúde e resposta de emergência em saúde pública. Ou seja, é um incentivo que está indo para os LACENS, para a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, e ele está fornecendo insumo, né, incentivo para a população, para os LACENS poderem
comprar equipamento, aumentar o seu parque tecnológico e assim otimizar o diagnóstico. Deixa eu pedir aqui para o pessoal falar mais baixo. Enfim, e aí aqui eu trago só mais uns dados para vocês, só para encerrar, que é o desfecho, né? Como é que está acontecendo o desfecho para quem tem tuberculose atualmente. Porque não adianta você Essa fazer série histórica de 2003 a 2022, e aqui eu chamo a atenção para esse laranjinha, que é o número de óbitos. A gente tem um percentual de 2022 de 7,2, certo? E esses são os casos com confirmação laboratorial. Quando a gente vem para o sem confirmação laboratorial, ele aumenta para 13,9. Ou seja, são muitas vidas que poderiam estar sendo poupadas, né? Não precisariam ter esse desfecho, poderiam evoluir para uma cura, e que acabam, enfim, levando a um óbito por não ter essa confirmação laboratorial. Então, isso mostra o quanto é importante, né, o nosso trabalho. Aqui eu deixo para vocês os guias, os manuais de recomendação. A gente tem o nosso manual de recomendação do diagnóstico laboratorial de micobactérias em saúde pública. Tem o guia do teste rápido, a recomendação para o tratamento, e esse aqui é o LPA, que vai ser a nova metodologia incorporada em breve pelo LACEN, né? Tanto para tuberculose quanto para hanseníase. Obrigada, pessoal. É que eu deixo o contato meu da CG Lab, a Karen, nossa coordenadora, a Sara, que trabalha junto comigo, sendo o ponto focal da tuberculose, e os nossos parceiros da coordenação geral de tuberculose, né? Que é o Artemio, o Eduardo e a Nicole. Então, o que vocês precisarem, podem nos enviar por e-mail, que a gente vai estar à disposição para auxiliar vocês. Obrigada. Marisa, obrigada. Sua apresentação fantástica, né? Com vários pontos aí extremamente importantes, para que a gente possa conhecer mais e debater sobre o assunto, né? Muito obrigada mais uma vez, pela disponibilidade e parabéns pela apresentação. Vou passar agora para a fala para a Lúcia Dias, né? Que ela vai falar um pouco sobre a vigilância epidemiológica, né? Das micobactérias no estado. E aí, no final, a gente retorna com as perguntas, né? E para a gente conversar um pouco mais. Lúcia, com você. Bom dia, Luí. Tudo bem? Bom, obrigada pelo convite, por estar participando e estar expondo um pouco do Estado para vocês. Vou compartilhar aqui. Tá dando de ver? Tá dando de ver aí? Tá, Lúcia. Tá bem bom. Tá. O nosso estado ele é composto por 16 escritórios regionais, 6 macros regionais, 142 municípios e 5 de 6 dentro do estado e 1 fora do estado. Tá. Nós trabalhamos sempre com essa árvore, né, a árvore que nos dá um suporte para descoberta de casos. Se você reparar, ela tem o sintomático respiratório aqui, que é em cima da população. Então, 1% da população ela é sintomática respiratória. São esses o nosso alvo, para que seja descoberto esses casos esperados no ano, tá? Então, eu tenho que realizar 38.364 amostras de escarros para me descobrir 2.951 casos. Esse caso ele é tanto maior de 15 anos como menor de 15 anos, sendo que 80% é pulmonar, né, e 20% extrapulmonar, tá? Então, esses pulmonares, 2.243, teriam que estar realizando baciloscopia, né, para se confirmar o caso. E quando a gente vai para a nossa incidência, a gente observa que São Félix do Araguaia é o único que não tinha caso. E depois de visitas realizadas em São Félix do Araguaia e reuniões realizadas com o DICEI,
que é o principal número de casos aqui em São Félix do Araguaia, nós observamos que os casos eram detectados em São Félix do Araguaia, mas não eram notificados no nosso estado. Ele era notificado em Tocantins, em Goiás, porque eles fazem a divisa. E, normalmente, a maioria deles é da Lagoa da Confusão, que é nessa divisa, né? E depois dessa conversa, a gente viu que os casos são diagnosticados no estado, são tratados no estado. Então, que eles teriam que ser notificados no estado. E aí a gente observa que a partir de 2022, São Félix já tem caso notificado, né? E aí, 2003 aumenta esse número, aumenta o número de casos no ano de 2003 em todo o estado, e em 2024 a gente tem em todos os nossos escritórios regionais do estado, número de casos presentes de tuberculose. O panorama. Dos sintomáticos respiratórios daquela árvore, 38.364 apenas foi identificado nas nossas unidades básicas, 9.801. Desses foram examinados 7.760, tá? Que nos gerou, né, o total de casos de 2012, tá? Lembrando que a gente trabalha com aporte, tá? Então, a gente se reverte a um ano anterior. Então, o total de casos novos foi de 1.517 casos, que desse total pulmonar era 1.370, que com confirmação laboratorial, como a Marisa estava mostrando, 54,1 realizaram baciloscopia. Os outros foram diagnosticados como clínico epidemiológico, ou seja, um raio-x, uma tomografia, mas não fizeram baciloscopia, sendo que eles eram pulmonares, tá? E a nossa situação de encerramento? Cura de todas as formas, 54,3%, e cura do caso novo pulmonar, 57,5%. Se a gente observar que a nossa estimativa de casos era 2014 e nós conseguimos descobrir no mês 12, a nossa detecção é boa, só a gente não consegue manter esse paciente até a sua cura. Nós tivemos a interrupção de tratamento de 12%, ignorado em branco continua 5,4% e transferência de 19,5%. Sendo que transferência não é um encerramento, ele é para ser paliativo, é o paciente saindo de uma unidade para outra, de um município para outro, ou de um estado para outro, mas que ele teria que ser encerrado e ele não foi encerrado, né? A co-infecção. Foram testados em 85,6% o teste do HIV, sendo uma positividade de 14,4%. Dessa população de 1.517, nós temos privado de liberdade 6,5%. E da raça indígena, 7,3%. Né? Aí fala, mas por que você destacou essas duas populações? Porque elas são mais susceptíveis que a gente tem dentro do estado. Tá? No demonstrativo do número de casos de tuberculose por tipo de entrada, forma e o percentual de detecção. Em 2024, nós tivemos 2.012 casos, desses casos novos 1.517, e desses 75,4% de detecção no ano de 2024. No ano de 2025, nós já estamos com 78,5% de detecção. Mas se a gente olhar que desse total de casos novos, 741 em 2024, só 54,1% fechou o caso como diagnosticado através de baciloscopia ou cultura, né, de escarro. E no ano de 2025, apenas 51,7% até o momento informado no sistema de notificação do SINAM. Tá? Então, esses casos são pulmonares
e não estão sendo fechados, né, através de baciloscopia ou de cultura. Tá? Aqui são os nossos 16 escritórios regional, sendo que um dos mais baixos é Colíder, né, que está aqui com 22,2% informando. Tá? É feito visita técnica em todos esses escritórios regionais. Muitos deles não têm um laboratório municipal, mas compra serviço. Então, ou está faltando a informação chegar, né, através do sistema, ou realmente eles não estão realizando a baciloscopia de diagnóstico desses nossos pacientes. A cura dos nossos casos e abandono. A cura, ela tem diminuído cada dia mais. Desde 2017 a gente vê essa queda progressiva que a gente está tendo, né? Chegando a um abandono de 14,3. Quanto menor a cura, maior é o abandono. Tá? E nós estamos agora com o repasse do ICMS, QCMS, para os municípios, e um dos indicadores é a tuberculose. Então, a gente espera que, a partir de agora, aumente a nossa cura e diminua esse abandono. O percentual de contatos novos de tuberculose com confirmação laboratorial, desde 2019, estava baixo. Nós tivemos um aumento em 2021, uma queda novamente em 2022, um aumento em 2023. Você vê que não é uma constante, né? Se a gente trabalhar fazendo web com os escritórios, fazendo web com os municípios, eles informam que fizeram a baciloscopia dos nossos contatos e que realmente a gente conseguiu avaliar os contatos no ano de 2023. Quando chega agora em 2024, nós estamos abaixo novamente. Não conseguimos atingir o indicador do PQAVS, que é o contato de casos novos de tuberculose com confirmação laboratorial. Esse é o percentual de baciloscopia realizada nos casos novos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Ele deu uma queda em 2023 e começou a subir novamente em 2024, quando a gente começou a questionar por que essa queda tão violenta aqui em 2023, tá? E agora, em 2024, ela volta a subir novamente, mas não o suficiente para todos os nossos casos. O percentual de realização de cultura nos retratamentos de tuberculose, ele está bem aquém do esperado. Em 2021, a gente realizou apenas em 34,5%. Ainda tem 0,8% sem informação. Está em andamento, e esse andamento está onde? Está no GAL. Alguém não pegou essa informação e não colocou no sistema ainda, assim como agora em 2024. É feita uma planilha de monitoramento desses casos e é encaminhado para os escritórios regionais, que por sua vez devem encaminhar aos municípios, informando quais são os casos que deveriam ter realizado a cultura e informado no sistema. Isso foi encaminhado agora em julho para todos os escritórios regionais e municípios que estão lá em andamento. Tá? Então, tem 13,2% dos casos em andamento. Ele não está em andamento. O tempo de duração de uma cultura é de 2 meses. Então, em 2 meses, ele tem que ir para o sistema. Só que o município não está informando adequadamente no sistema. Tá? E mesmo assim, a gente estaria bem abaixo de 2023, que foi de 29,2% dos casos realizados cultura. O percentual de TRM, ele tem aumentado a cada dia, né? Mas se a gente for olhar a história desse percentual de TRM, nós vamos ver que nós temos 3 máquinas que foram doadas pelo Ministério da Saúde aos municípios de Cuiabá, Vargas Grande e Rondonópolis. Este indicador demonstrado aqui, o percentual de TRM, é apenas o caminhão da tuberculose que está realizando em todo o nosso estado
nos presídios e cadeias. Por quê? Porque as 3 máquinas estão sem funcionar nenhum módulo. Tá? Então, esse 29,3%, ele está acontecendo porque o caminhão da tuberculose está percorrendo o estado e está realizando TRM em todo o torcedor, né, dentro do sistema prisional. E a gente sabe, tossiu dentro do sistema prisional já é considerado um provável paciente de tuberculose. E aí é realizado o TRM em todos eles. Aqui é um consolidado, né, dos indicadores de pactuação e monitoramento da tuberculose. Se a gente olhar em quase todos os nossos indicadores, tem o laboratório presente, tá? Percentual de cura de caso novo pulmonar com confirmação laboratorial, realização de TRM entre casos novos de tuberculose, percentual de contato examinado do caso novo pulmonar, percentual de cura do caso novo de todas as formas, né? E aí, nosso indicador de monitoramento, percentual de realização de cultura de retratamento, né? Coeficiente de mortalidade, que tem aumentado muito no nosso estado, e o percentual de interrupção do tratamento. Porque se eu conseguir diminuir o nosso percentual de interrupção de tratamento, fechar os casos ignorados em branco e fazer a rotina de duplicidade para que essa transferência diminua, a gente tem a chance de aumentar a cura. Tá? Então, isso é observado em muitos municípios e escritórios que a gente faz fazer a visita técnica, e lá a gente realiza junto ao profissional do escritório e do município, a gente observa que muda esse indicador totalmente do que é apresentado, tá? Então, no ano 2025, a gente reporta o ano 2024. Em 2024, os pacientes já encerraram o tratamento até junho. A gente espera que os pacientes que entraram no mês de dezembro de 2024, em junho, eles encerrem os casos, né? Então, por que ainda temos sem informação? Né? Por que está tão alta essa sem informação? E o maior número de casos está onde? Concentrado aonde? Na Baixada Cuiabana. 33% sem informação, que são os maiores números de casos, Cuiabá e Várzea Grande. Né? E a transferência tão alta? Cuiabá é o município sede, então é aqui que fazem os diagnósticos de tuberculose. A maioria sai daqui e vai para os seus municípios e, às vezes, não chega ao município informado. Né? E aí a gente tem que informar para eles que não é uma transferência, mas sim uma interrupção de tratamento. Tá? E a maioria dos nossos retratamentos não estão fazendo, né, o exame de cultura, para saber se ele já é resistente ou não. Tá? O máximo que a gente conseguiu agora neste ano 2025 foi colíder, com 50%. Cuiabá, que é o maior número de casos, está em 13,2%. Né? Então, assim, é porque nós não estamos indo lá? É porque a gente não está conversando? Não. Nós estamos fazendo visita, nós estamos junto à equipe técnica, é porque os municípios são plenos e eles fazem o que querem, não o que a gente orienta a fazer. O demonstrativo de casos TBDR. Se você observar, TBDR está em quase todos os nossos escritórios regionais, né? Sendo o maior número na Baixada Cuiabana e em Sinop, tá? Baixada Cuiabana concentra Cuiabá e Várzea Grande com o maior número, Sinop, né, vem em segundo, e o Oeste seria Cáceres, que também tem um grande número detectado nesse ano de 2021 a 2024. Tá? Então, aqui estão todos os casos demonstrados aqui, né? E MNT, a gente vê que já está em quase todos também escritórios regionais, tá?
Maior número, Baixada Cuiabá. Por quê? Porque é aqui que fica o SERMAC, né? E o SERMAC é que notifica todos os casos de MNT. Ele volta para o município às vezes está notificado o caso, mas não encerrou o caso como MNT. Ele continua em aberto lá, sem informação, sendo que esse caso era um MNT, uma micobactéria não tuberculose. Nós tivemos um único paciente XDR em todo o nosso território, né? E ele era de Cuiabá, no escritório da Baixada Cuiabá. Esse paciente tinha 23 anos e foi a óbito, né? Esquema alternativo, também a gente vê que tem vários municípios com esquemas alternativos. Ou ele é resistente à isoniazida sozinha, ou algum dos medicamentos da tuberculose sensível. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida ou etambutol. Se ele é resistente, se ele faz um esquema alternativo, ou por intolerância medicamentosa, né? A gente troca o esquema e o esquema ele está todo concentrado dentro do SERMAC, a nossa referência para todo o estado, né? E aí, normalmente, o que a gente observa também no sistema são os pacientes que vêm para o SERMAC e o município simplesmente deixa que o SERMAC toma conta, sendo que era para ser um tratamento compartilhado, tá? Ele não era para estar só ele fazendo o tratamento, o SERMAC, mas o município tem que dar resposta dos contatos avaliados, dos exames que são solicitados, né? Porque tratamento TBDR, ele demora de 9 a 1 ano e 6 meses. Durante esse processo, ele é feito baciloscopia, cultura, raio-x, e esses exames têm que retornar para o SERMAC. Assim como a MNT também é feito para saber se realmente o tratamento está sendo adequado para esses pacientes. O que a gente observa é que não é colocado na ficha do SINAM, não há um acompanhamento adequado, eles simplesmente transferem esse paciente para o SERMAC. E isso não é para ocorrer, não é transferência. O sistema aceita qualquer coisa, mas o que a gente coloca nas nossas planilhas é que corrijam esse sistema para que ele fique o mais adequado possível. O paciente TBDR, ele encerra por TBDR, mas ele é acompanhado pela unidade básica de saúde. O paciente MNT, ele encerra por MNT, mas ele é acompanhado também pela unidade básica de saúde do município, né? E aí a gente pede para que eles arrumem no sistema a saída adequadamente, tá? Então, assim, nós estamos bem aquém daquilo que a gente espera, né? A cada dia está diminuindo mais e a gestão de todos, não só nossa, a gestão de todos não está dando aquela importância para o agral, tá? Então, a gente está fazendo muitas capacitações em manejo, capacitação em oficina operacional, e recentemente a gente vai ter uma capacitação em óbito, com menção de tuberculose, né? Então, para ver se realmente esses pacientes foram a óbito por tuberculose ou se realmente esses pacientes estão chegando ao hospital já não tendo mais condição de iniciar o tratamento e encerrar os seus tratamentos. A gente observou que aumentou muito, né? Foi repassado isso em reuniões, né? Que não tem nenhuma gestão que pactua a internação de tuberculose. Mas o que está acontecendo? É um grande número de pacientes nossos chegando ao hospital para ser diagnosticado por uma baciloscopia, sendo que a baciloscopia deveria ser realizada onde? Na unidade básica de saúde. É lá que eles vão pegar o medicamento, é lá que ele vai fazer um acompanhamento.
Por que ele passou pela unidade e foi chegar até o hospital? Esses são os manuais, os impressos que estão sendo utilizados atualmente. Um deles aqui, o manual de recomendação da tuberculose micobacteriense, né, que é o manual do laboratório, né? O livro branco do laboratório. Essa é a minha apresentação, agradeço, fico à disposição para perguntas. Ok, Lúcia, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. É muito bacana, né? Todos os pontos que você vai levantando no decorrer dessa apresentação, né? Importantes, e as necessidades de ajuste, né? Para o nosso serviço. A gente está olhando aqui no chat as perguntas, e aí a gente vai abrir assim que a Terumi terminar de fazer a fala dela. Então, eu vou passar a fala para ela, né, fala para a gente, faz a apresentação, e aí na sequência a gente já abre para as perguntas, tá certo? Obrigada, Lúcia. Terumi, com você. Só um minutinho que estamos tendo uns probleminhas aqui com a tecnologia. Alô? Estão me ouvindo? Pode apresentar. Desbloqueou o vídeo? Não, deixa do jeito que tá. Essa é a ligação. Estamos ouvindo, Teru. Como que eu faço? Então, só aí pra frente. Aqui. Bom dia a todos.
Bom dia, Mato Grosso, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui do LACEN sobre coleta, transporte e armazenamento de amostras. Lembrando que é muito importante falar sobre como fazer este armazenamento e transporte para garantir com segurança e precisão todos os processos laboratoriais. Qual seria a importância da coleta adequada das amostras para diagnóstico da tuberculose? Isso é uma pergunta importante que cada um de nós devemos fazer antes de fazer a coleta da amostra. Então, nós temos um comprometimento com a qualidade da amostra que é coletada, porque essa amostra coletada é que vai entrar nos nossos procedimentos e derivar, então, nos resultados. Para nós, a diagnóstico, a qualidade da amostra. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que ter essa amostra chegada no tempo certo para que a gente possa efetuar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento o mais rápido possível. E a outra característica dessa amostra é que a gente tem que manter a integridade da amostra, ela é fundamental para garantir o quê? A confiabilidade dos nossos resultados laboratoriais. O LACEN está comprometido com todos os resultados laboratoriais. E para nós mantermos essa integridade, nós dependemos do quê? Da qualidade dessa amostra. Então, vamos fazer vamos falar sobre as amostras que nós podemos receber aqui no LACEN, recebidas para o diagnóstico de tuberculose ou de outras micobacterioses. Nós estamos falando aqui não só de tuberculose, como também das não tuberculoses. Quais são os tipos de amostras que nós podemos receber no LACEN? Nós podemos receber tanto amostras pulmonares, como amostras extrapulmonares. Diferentemente de outros diagnósticos que só depende de coleta de sangue, onde você tem um coletador, e esse coletador pode coletar a amostra suficiente para o seu exame, nós, aqui da micobacteriologia, dependemos da coleta dessa amostra em volume e qualidade suficiente para que a gente possa processar. Mas para que o paciente possa coletar essa amostra bem coletada, nós devemos passar toda a orientação e a compreensão desse paciente para com a coleta do escarro, no caso da amostra pulmonar, que é a mais frequente, né? Então, vamos falar sobre o escarro. Nós devemos orientar corretamente como que ele vai coletar, né? Falar em linguagem simples, porque muitas vezes o paciente que está ali, ele não entende linguagens técnicas. Então, é só explicar verbalmente, com linguagem simples, para que ele possa compreender o que é o escarro e como e quando ele vai coletar. Outra coisa importante é que nós precisamos administrar que, no momento que ele vai coletar esse material, se for no dia seguinte, que ele possa tomar 8 copos d'água, fazer uma hidratação prévia do organismo para que a tosse, haja produção de tosse com muco, né? Uma tosse produtiva, e esse escarro possa ser suficientemente coletado, tá? Existem alguns períodos em que as tosses, principalmente se tratando de MNTs, as tosses elas intercalam tosse produtiva com tosse seca. Então, nem sempre você vai conseguir obter um escarro suficiente. Nós podemos introduzir a indução da produção desse escarro através da solução hipertônica salina e que é utilizada como nebulização, tá? O volume coletado, eu vou frisar sempre bem, porque é um dos maiores desafios aqui no LACEN, quando a gente recebe a amostra e nós não conseguimos nem verificar visualmente que tem
a existência da amostra. Então, qual que é a quantidade necessária para se coletar o suficiente? É de 3 a 5 ml de descarga. É numa vez que eu vou conseguir coletar? Não. É em vários exercícios respiratórios, pelo menos 3 vezes, em que você faz o esforço da tosse e você, na contingência de um coletor, né? Esse coletor não é um coletor pequeno, é um coletor de 80 ml, com tampa de rosca e que o corpo dele seja transparente. Vocês já notaram que existem vários tipos de coletores. E aqui nós vamos frisar bem. O coletor adequado para a coleta de descarro é aquele que você consiga visualizar a amostra que está no interior. Ou seja, o corpo do coletor tem que ser transparente. Tá? Outra coisa importante, requisito de qualidade da amostra. Não adianta coletar a amostra e deixar ela fora, na temperatura ambiente, fora da geladeira. Por quê? Porque o material, a amostra de descarro, além de conter a bactéria que você deseja isolar, existem as outras bactérias que estão na flora respiratória e que passam por um processo de descontaminação, no processo de cultura prévia, antes de fazer a cultura, e que é necessário que essa flora bacteriana, flora respiratória, não multiplique. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso armazenar o mais tempo possível em geladeira. Tá? Quais são os tipos de amostras que nós temos dentro, falando da tuberculose? Bom, ela é principalmente pulmonar, mas uma vez disseminada, ela pode ir até o aparelho urinário, causando infecção nos rins, ou ela pode ir sistemicamente até o sistema nervoso central. Quais seriam, então, as amostras que nós poderíamos coletar baseado nisso, além do escarro? Então, nós temos outras amostras, como, no caso de infecção urinária, a urina, e no caso de uma meningite tuberculósica, é o líquor. Líquor se trata de um procedimento médico, onde você coloca, onde você consegue a coleta numa quantidade limitada, claro, e que a quantidade que a gente precisa é de, no mínimo, para a PCR de 1 ml e para a cultura, no mínimo, 2 ml, ou seja, um total de, no mínimo, 3 ml para líquido, tá? Com relação à urina, nós temos uma coleta sistemática, não única, e que o paciente, de manhã, ele deve urinar, né, no coletor, a primeira urina da manhã, todo o jato urinário, e coletar em 3 dias consecutivos, ou diferentes, tá? Dependendo da disponibilidade desse paciente. Ok, então, as amostras pulmonares, elas não são só escarro. Nós também vamos nos referir a outro tipo de amostras que podemos investigar a tuberculose, como o lavado brônquico alveolar, o aspirado traqueal, o líquido pleural, tá? Todas essas amostras são amostras nobres, em que nós não podemos recusar, e não tem como você recoletar. Tá? Esses materiais, eles são entregues, aceitos, e se tiver alguma inadequação, a gente vai observar no laudo do resultado, se ele foi insuficiente, ou se tinha alguma coisa a desejar, porque esse material não tem como recoletar. É um material novo. Falando mais sobre essas amostras extrapulmonares, além do líquor, nós temos outros materiais, como aspirado de medula óssea. Se o micobactério ele se dissemina através do sistema sanguíneo e linfático, obviamente ele vai parar em gânglios, ou seja, nós vamos ter biópsia de gânglios, biópsia de linfonodos. Também temos outras secreções que podem ser coletadas, aspirados. E aqui eu vou fazer uma observação bem importante.
Ao mandarem, enviarem para o LACEN materiais chamados secreções, por favor, informar o local. A secreção de onde? De que local do organismo humano? Aspirado, também nós temos vários tipos de aspirados. Então, informar sempre a origem do local da onde foi coletado ou aspirado. Simplesmente aspirado, nós temos vários locais também, tá? Os outros líquidos, como líquido acítico, sinovial, peritoneal, tudo bem. Pelo nome, a gente já localiza de onde é. Mas se vocês encaminharem qualquer outro tipo de amostra que não tenha a localidade, isso auxilia em muito na etiologia e na investigação do diagnóstico da tuberculose. Além disso, o micobactério também pode se disseminar para ao esqueleto ósseo. Então, fragmentos ósseos também poderiam ser coletados. É muito importante que a gente siga rigidamente os protocolos de coleta que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Ele define essas diretrizes justamente para assegurar a confiabilidade dos nossos resultados. Segundo lugar, a padronização e a qualidade é muito importante, porque todo mundo fazendo da mesma forma, identificando direitinho, coletando com quantidade e qualidade suficiente, a gente sabe e compreende muito bem da dificuldade da coleta desse material escasso. Porém, nós devemos insistir que existem várias formas da gente obter esse material e com muita paciência, sem pressionar o paciente, né? Hidratando o paciente, fazendo a indução, a nebulização para induzir a coleta do escarro e também pedindo mais paciência, porque a coleta não precisa ser feita para agora. Ela é feita num dia em que o paciente se sentir predisposto, né, a coletar através da tosse. E continuando as normas e recomendações do Ministério da Saúde, é muito importante também a gente assegurar a segurança no processo laboratorial. Então, essa amostra que foi coletada, vocês têm que ter muito cuidado, fechar bem a tampa, higienizar a parte externa do coletor com álcool. Por quê? Porque o paciente, ao escarrar, ele não escarra só dentro, ele também escarra fora. Então, nós temos que ter a higiene, que a gente sempre falou anteriormente, com relação a esse procedimento da coleta do material. Procedimentos corretos para a coleta de amostra. Então, além do escarro, nós temos o lavado brônquico, que é o procedimento médico, e outras amostras respiratórias, tá? E nós devemos instruir o paciente de maneira correta para que a gente consiga obter esse material. Além disso, recipientes devem ser estéreis e o ambiente tem que ser arejado. Não se esqueçam, o micobactério, ele forma aerossóis e ele fica no ambiente por várias horas. Bom, vamos falar sobre o coletor. Esse coletor que eu coloquei aqui é um coletor de 80 ml, descartável, tampa de rosca que fecha bem, com paredes rígidas. Existem vários coletores que eles racham ao serem transportados durante o transporte. Então, é muito importante paredes rígidas para esse coletor, para que não haja vazamento. Vocês já devem saber, mas eu só vou repetir mais uma vez sobre a coleta, a orientação correta de coleta do escarro. Então, primeiramente, ao acordar o paciente, o que ele vai fazer? Ele vai lavar bem a boca com vários bochechos, com bastante água, vai abrir esse frasco, que é geralmente conhecido pelo laboratório, vai forçar a tosse de que maneira? Vai fazer primeiro uma inspiração profunda, puxar o ar pelo nariz, ficar com a boca fechada, prender a respiração por alguns instantes e lentamente respirar, né? Fazendo isso mais uma vez, 2 vezes, né? Inspira profundamente mais uma vez, prende a respiração, solta o ar com força e rapidamente libera o ar. Aí esteja novamente mais uma vez, prendendo a respiração, aí força bem a tosse, para que ele possa ser liberado pelos pulmões
e escarrar diretamente no coletor recomendado, tá? Não, tomar cuidado para não escorrer para fora, mas a gente não insiste. Isso não depende também só do paciente, depende de vários hábitos e cuidados que o paciente tem no momento dessa coleta. A gente repete essas orientações mais 2 vezes, até que se consiga 3 a 5 ml da amostra. Fecha firmemente, é importante isso. Muitas vezes os coletores que chegam até nós estão abertos ou semi-abertos. Feche bem firmemente, protege contra a luz do sol e vai colocar, identificar essa amostra e encaminhar para o laboratório. O manual de recomendações para diagnóstico laboratorial, ele tem todas essas orientações do Ministério da Saúde e a gente recomenda que façam a leitura. Quanto ao armazenamento, ele tem que estar não só em temperatura adequada, como tem que estar seguro. Temperatura adequada para manter o quê? Refrigerada a amostra, para manter os bacilos da micobactéria viva. Porém, existem outras bactérias que não são micobactérias que competem com a situação e que nós precisamos preservar inativar este crescimento dessas outras bactérias, tá? Então, a temperatura refrigerada e o quanto mais breve possível encaminhar para o laboratório para que ele possa ser processado. Quantos dias, Peruna? Ele tem que chegar e ser processado até o 7º dia, tá? Outra coisa importante quando vocês encaminham a amostra para o laboratório é fazer o envio dos registros de identificação dessa amostra de maneira clara, tá? Todos os dados do paciente e, principalmente, o que a gente sempre recomenda? O objetivo, a finalidade desse exame. Quais são os exames que podem ser solicitados? Cultura para micobactérias, teste de sensibilidade, teste rápido molecular. Então, se você tem de antemão qual é o tipo de exame, então, o setor, né, de micobacteriologia, você cadastra esse no sistema GAL e coloca todos os dados do paciente, nome completo, tá? E no item finalidade, coloquem sempre se ele é um diagnóstico ou se ele é um paciente para controle. Por quê? Porque o paciente que faz para diagnóstico é um tipo de exame e o paciente que faz o controle é outro tipo de exame. Quanto ao transporte das amostras, nós temos sugestões, né, para fazer o transporte dessas amostras em caixas térmicas, com gelox e, importante, é manter sempre as amostras geladas. Se a sua logística de transporte é grande, você tem que reorganizar a troca desses gelox no período adequado. As embalagens, as rotulagens devem ser adequadas, como eu já falei antes, que tem que ser coletor com embalagem resistente, que seja a prova de vazamento e com a identificação bem clara e precisa. Bom, agora vamos falar de um aspecto importantíssimo também quando nós estamos diante das amostras recebidas no LACEN, pela recepção de amostra. O que nós verificamos? Essas amostras, dentro da nossa cabine de segurança biológica, elas são analisadas para verificar a qualidade dessas amostras. Primeiro item que é campeão para a gente não poder realizar a amostra, porque seria o volume insuficiente para realizar. Se você está pedindo 3 tipos de exames e manda só 500 microlitros de escarro, não vai ser suficiente. Nós precisamos de 1 ml no mínimo, né, 2 ml no mínimo para cultura e 1 ml no mínimo para PCR. Ou seja, precisamos de um mínimo do mínimo para fazer satisfatoriamente o procedimento. Segundo,
a temperatura de envio. Essa amostra ela não pode chegar quente, ela tem que chegar na temperatura de 2 a 8 graus centígrados, e para preservar o quê? A flora bacteriana, para ela não se multiplicar e competir com a bactéria que nós desejamos isolar, que é o Mycobacterium tuberculosis ou não tuberculosis. Só salientando que quando vocês solicitam cultura para micobactérias, já está implícito que pode ser a Mycobacterium tuberculosis ou a MMT. Não precisa diferenciar. Aqui, nós fazemos a investigação dos dois tipos de micobactérias. Quanto ao armazenamento, não pode exceder a temperatura, né? E outro tipo de rejeição de amostra é quando a amostra que você está cadastrada, por exemplo, veio aspirada traqueal, e eu visualizo que é um escarro, não dá para receber. Temos que entrar em contato com vocês e confirmar por que essa amostra veio cadastrada errada. Ah, mas é só isso. Não, isso é muito importante o tipo de amostra que você cadastrou. Se é um escarro, se é um aspirado, se é um lavado brônquico, e se é um aspirado traqueal, é um aspirado da onde? Qual é o local? Tá? Essa informação é muito importante para nós. E quando a quantidade da amostra, que eu já falei, não segue a mesma proporção do número de exames. Muitas vezes vem uma amostra só para cultura, teste de sensibilidade, teste rápido molecular, pesquisa de fungos e cultura de fungos. E muitas vezes essa amostra é muito, muito pouca. Então, nós precisamos nos deter um pouquinho de tempo a mais para a gente conseguir um pouquinho a mais para que seja feita todas essas investigações de forma adequada e de cadastro também bem suficientemente enquadrado. Então, é importante informar que tipo de exame que é desejado, se é cultura, se é teste rápido, se é teste de sensibilidade, qual é o objetivo ao pedir esse exame, se é diagnóstico ou se é controle, isso é muito importante. Outra coisa, quando é fins de monitoramento, nós sabemos que a baciloscopia é o exame preconizado pelo Ministério da Saúde para fazer o monitoramento do tratamento da tuberculose. Não adianta pedir PCR, porque PCR investiga o quê? DNA. E o DNA não é a bactéria viva. Tá? Muito importante também é a gente saber se o paciente ele teve recidiva, tem resistência. Então, é cultura. O exame preconizado pelo Ministério é o exame de cultura para micobactérias. Tá? Então, já estamos quase finalizando. Então, é importante sempre preencher corretamente a data que foi feito o cadastro, o nome completo e o nome do exame. Tá? Sendo assim, nós temos, dentro do diagnóstico da tuberculose, nós também localizamos diferentes tipos de populações. Quando nós temos uma população vulnerável, como é a população indígena, a de privados de liberdade, a de população de HIV e moradores de rua, elas têm que ser assinaladas no próprio preenchimento lá do cadastro. Okay? Sobre a rejeição de amostras, uma coisa importante é sobre amostras novas. Não tem como você recusar amostras novas, tipo líquido, aspirado. Por quê? Porque é um procedimento invasivo, é um procedimento em que o paciente ele tem um certo estresse, muito estresse, né? E a gente tem que aceitar aquilo que vem, mas observar, fazer a observação do que a gente está recusando, o que a gente está observando na não qualidade desse material. Por quê? Nós precisamos muito de que ele seja atendido satisfatoriamente. Então, concluindo, gente, a coleta, principalmente a coleta, é o momento em que começa o exame, é a fase pré-analítica importantíssima. Então, o sucesso da cultura, do teste de sensibilidade e do PCR, que é a PRMTB, depende integralmente desse
dessa coleta com qualidade, do transporte feito com segurança e planejamento e do armazenamento das amostras a qual residamos. Tá? Muito obrigada. Ok, Peron. Muito obrigada pela apresentação, parabéns, né? Realmente aí retrata todos os nossos anseios e necessidades para que a gente possa fazer uma vigilância laboratorial adequada. Agora nós podemos, né, abrir para perguntas. No chat não identificamos nenhuma pergunta. Gostaria de saber se alguém deseja abrir, pode abrir o microfone e fazer a sua fala. Não temos. Então, eu quero fazer Só um momento. Deixa... Bom dia. Temos aqui... Bom dia, você pode falar, Roberto. Bom dia, aqui, meu nome é Everton, eu sou funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, porém estou cedido para o município de Sinop. Eu queria só uma pergunta sobre o aparelho de teste molecular, né? A gente tem um aparelho aqui que a gente conseguiu vinculado pelo Ministério da Saúde, né? Vinculado ao programa de HIV, né? Então a gente fez um termo de compartilhamento. No caso dos municípios, por exemplo, um município queira conseguir um aparelho desse para poder melhorar aí os resultados, de que maneira que ele consegue ter acesso a isso? Tá, então, hoje nós não temos um equipamento igual a esse disponível no estado, né, e para poder a gente fazer a sessão. Mas o Ministério, aí acho que a Marisa pode até complementar a minha fala, por gentileza. Eu penso que precisa gerar demanda, né, de nos informar que vocês, enquanto serviço, visualizam essa necessidade. Com certeza, isso você pode encaminhar aqui para o laboratório, como também para o programa, né, para a Lúcia, e aí a gente vai conversar, entendendo que, de fato, há necessidade, a gente conversa com o Ministério, vai ser como fazer essa disponibilização de mais um equipamento nesse município, ou até mesmo de providenciarmos a aquisição para isso, né? Aí eu gostaria que a Marisa pudesse falar um pouco sobre isso, ou até mesmo você, Lúcia. Oi, pessoal. Só complementando aqui a Elaine, atualmente eu acho que vocês estão se referindo àquele que teve em 2014, né? A doação dos equipamentos para a rede. Atualmente a gente não tem nenhum programa ou algo parecido. O único incentivo que a gente está tendo no momento para compra de equipamento seria via PAC pelo LACEN, né? E a gente já conversou com o programa, eles têm a intenção realmente de ampliar a rede, mas a gente não sabe porque está sendo muitos cortes, né, na saúde, então atualmente a gente não tem nada desenhado. Mas é sempre bom vocês deixarem sempre tudo registrado, porque aí se tiver uma nova aquisição, os programas estaduais vão ser chamados, né, para mostrar a realidade de cada estado, para saber como é que vai ser feita essa distribuição. Mas assim, atualmente a gente não tem nada consolidado, além do PAC para equipamento via LACEN. Sinop, ele tem uma máquina no DSP AIDS que nos sai de Sinop. Nós já entramos em contato com o secretário, já conversamos, já solicitamos porque a máquina é a mesma, que faz CD4, e ela só tem que pedir para a LACEN os cartuchos para estar realizando o TRM. Só que ele não aceita realizar além de Sinop. Ele só quer para o município de Sinop, ele não quer atender o escritório regional de Sinop. E ainda estava tendo um problema que eles queriam fazer só para os pacientes vivendo com HIV/AIDS. Então, nós conversamos, pedimos para ele que fazer essa parceria com a tuberculose e atender os casos de tuberculose nessa máquina. Ficou acordado que eles iriam fazer de 10% dos casos, não iam fazer mais do que isso, né? Mas toda vez que a gente vai lá, a gente conversa com o Sinop, vai em laboratório, conversa com o laboratório, e aí a resposta ainda não está sendo aquela que a gente quer.
mas pelo menos a gente conseguiu que ele abrisse para mais casos, né? No próprio município de Sinop. Assim como Tangará também tem uma máquina no SAI e que está fazendo para o atendimento do paciente de tuberculose. Certo, Lúcia. Respondeu? Everton? Respondeu Sim, sim, a gente teve, sim, eu te fui respondido, né? Porém, eu fiquei assim, que no caso nosso, a gente faz HIV e faz tuberculose, né? Então, assim, é uma demanda muito grande, porque vem a regional para fazer HIV aqui. E a gente tem que marcar a hora para poder fazer, o dia para poder fazer as tuberculose, né? Então, eu fiz essa pergunta pensando e almejando um outro aparelho, porque a gente se ampliasse esse número de exames, né? Mas sim, me respondeu. Obrigado, hein? Uhum. Tá certo, então. Tem uma pergunta da Cláudia, ela pergunta, acho que é para a Terume, quais outros procedimentos para estimular o escarro? E se a coleta pode ocorrer durante o dia em um mesmo pote para coletar a quantidade necessária, mantendo armazenado na geladeira? Pode falar. Nós temos procedimentos de tabotagem, né, de indução por nebulização, tá? Você pode coletar no mesmo dia, no mesmo frasco, sim, várias amostras, até você conseguir o volume necessário, desde que mantenha em refrigeração, tá? Certo. Temos também aqui uma fala, né, do Roberto, que ele fala, poderia fazer parceria com os municípios do norte, da região de Mato Grosso, para facilitar a logística do TRM de TB. Isso você fala com relação a Sinop, Roberto? Sim, é com relação a Sinop. Então, aí bacana, Weverton. Aí você está querendo mais equipamento, você quer que você faça para a região e aí fazer parcerias ainda com a região norte. Acho que mas é isso, né? A gente pensar em possibilidades da gente trabalhar em rede, né? E melhorar. Acho que nós podemos, né, Lúcia, falar mais sobre isso. Né, posterior a este momento, e tentar ver o que nós podemos viabilizar para poder que todos sejam atendidos e que a gente possa fazer, né, o que de fato é a necessidade. Na sua fala, Lúcia, você disse lá com relação aos testes rápido molecular, na onde você disse que só o caminhão, né, fez em 24 um dado lá. E aí, na verdade, eu queria complementar dizendo que dentro do LACEN nós temos 2 equipamentos, e em 2024 nós fizemos 1.060 testes, né? Foram recebidos e liberados, e agora em 2005, até agora o mês, a data de hoje, nós já fizemos 878, né? E aí temos essa problemática, né, com relação a alguns municípios que têm o equipamento que foi cedido pelo Ministério, e que a gente fica um pouco sem entender o que acontece, porque o nosso equipamento, ele está aqui, eu tenho 6 anos e meio aqui dentro do LACEN, e eu lembro, só tivemos um problema em um módulo. E aí nos municípios acontece que usa. Dali passa 2 meses já está quebrado, e aí quebra um, vai quebrando o outro, e aí assim, não sei, de repente a gente pensar também na possibilidade de fazer uma visita e verificar, né, em que nós podemos ajudar para a preservação desses equipamentos, né? Porque é um equipamento, né, sensível, de repente a gente estabelecer aí a elaboração de algum procedimento padrão de uso. Não sei, Lúcia, acho que fica para a gente pensar aí para depois ver como que nós podemos auxiliar os nossos colegas.
quero, né, parabenizar aqui também, eu não sei se vocês acompanharam no Instagram, nas mídias, né, sobre o recebimento do nosso certificado de acreditação, e aí coincidiu do certificado chegar agora, e a gente ter esse episódio, né, do Conexão Lab, sobre as micobactérias, tuberculose, do qual foi um dos setores a ser acreditado. Então, todo o processo, né, de tuberculose dentro do LACEN, no setor, né, de acupuntura, no setor da terume, ele foi acreditado. Então, assim, quero aqui né, parabenizar em nome da terume toda a equipe e o LACEN também. Então, é um dos escopos que foi acreditado. E aí eu gostaria de ouvir uma fala da Marisa e também da Lúcia com relação sobre as perspectivas, né, para os próximos anos, com base no trabalho que está sendo feito, com base nos planejamentos e também dos pontos fortes e os pontos fracos que foram levantados aqui nesse momento. Gostaria de ouvir uma fala de vocês sobre isso. Bom, pessoal, queria parabenizá-los mais uma vez, aproveitar essa oportunidade que é tão importante, tão rica, a gente dá voz ao nosso trabalho dentro do laboratório, que é muito importante, mas muitas vezes não é visto, né? E chamar atenção para essa interlocução é muito importante. A gente está sempre no laboratório, programa estadual de assistência, conversando, né? Tendo ali o mesmo diálogo, tendo os mesmos objetivos, porque o agravo é maior que nós, né? Nós passamos, ajudamos e isso fica. E é muito importante esse diálogo, né? E parabenizar todo mundo por estar aqui, ter tirado um tempinho do seu dia para vir aqui contribuir. Todo mundo que está participando, mandando pergunta também. Respondendo a sua pergunta, Elane, a gente vislumbra muitos aspectos, né, em relação à tuberculose, que vai desde o diagnóstico inicial, a gente aumentar a produção de equipamento, adquirir mais equipamentos. A gente sabe que muitas vezes tem locais que tem o equipamento que está sendo subutilizado, que ele poderia estar trabalhando na sua capacidade máxima. Às vezes, ter essa reorganização dentro da rede já auxilia, e aqui eu deixo os nossos contatos para a gente poder ajudar nessa intermediação. A CIGTM, né, que é o Programa Nacional que está dentro do DAT, que é de HIV e AIDS, também nos ajuda muito com essa conversa de compartilhamento de equipamentos e claro, né, definir um fluxo que se adeque ao Estado. A gente agora está implantando a vigilância genômica, que a gente quer expandir. E aí vai começar nos laboratórios de referência nacional e um regional, e aí depois a gente quer expandir para todas as redes. E, claro, né, o PAC, com essa aquisição de novos equipamentos, a gente quer capacitar e aumentar o parque tecnológico de todos os LACENs para dar cada vez mais autonomia para os estados, né, para aquela amostra não precisar sair e para realizar todos os outros testes. E é isso, a gente fica à disposição, o que vocês precisarem, estaremos aí conosco. Essa palavra para a Lúcia. Elane, já quero começar pedindo desculpa por ter falado só do caminhão. É que quando eu fiz a tabulação de dados, a maioria saiu dos casos do sistema prisional, né? Então, por isso que eu me reportei ao caminhão, por ele ter 16 módulos, né? Mas eu sei que você é parceira e toda vez que a gente pede para você fazer uma ação para nós, você faz com o maior prazer. Nós não temos o poder de punição, né? A gente continua fazendo as visitas técnicas aos municípios, conversando com os secretários de saúde. Nós tivemos 3 dias na AMM falando com os gestores, porque eles perderam recurso financeiro, né? Por quê? Porque eles não atingiram a meta de cura. E a gente sabe que a maioria dos nossos casos é pulmonar. Então, se ele é pulmonar, ele tem escarro, né? E não tem explicação por que está sendo fechado os diagnósticos só com clínico epidemiológico, tá? Então, assim, a gente vai continuar a nossa batalha, né, de estar conversando com os secretários, estar indo em CIR e em CIB, falando sobre tuberculose e solicitando um olhar mais próximo para esses
esses nossos casos, tá? Agradeço por estar aqui, por estar falando sobre tuberculose, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais as pessoas pensam em tuberculose, né? E tivemos aquela reunião prévia com vocês, solicitando que o IGA seja disponibilizado para os outros municípios e não ficar só no LACEN, né? Como você mesmo disse, ia pensar em colocar nos hospitais de consórcio, né? Pelo menos para estar mais próximo dos escritórios regionais. Obrigada mais uma vez pela participação. Ok, Lúcia. Acho que a gente, né, tem muito trabalho aí pela frente. Então, assim, não temos mais questionamentos no chat. Eu acho que nós podemos encaminhar para o encerramento, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de todos que participaram, tanto que fizeram a palestra, quanto que assistiram, né, e se dispuseram a discutir com a gente um pouco. Continuamos aqui à disposição para poder a gente trabalhar mais e fazer o que é preciso ser feito, né? Tanto como a Marisa diz, nós estamos hoje nessa condição, mas o programa, a doença em si, ela é maior que a gente, né? E o processo continua. Então, enquanto a gente está, acho que a gente tem que sempre prezar por fazer o melhor. Tá certo? E aí eu quero agradecer a todos por isso e avisar que o próximo episódio, ele será no mês agora de agosto, será sobre vigilância laboratorial de produtos monitorados pela vigilância sanitária. Logo em breve a gente vai fazer a disponibilização do folder, né, do comunicado, e aí a gente se encontra mais vezes daqui até o final do ano. Muito obrigada e bom dia e boa semana para todos.